porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então você observa que o Senhor Jesus Cristo está anunciando que o seu povo seria salvo, que muitos passariam agora a habitar em maravilhosa e esplêndida luz, cumprindo assim a promessa de Deus feita pelo profeta Isaías. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, abençoando, partiu e deu aos discípulos. Tomou também o cálice, e tendo dado graças, disse aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então, é aqui que você observa o poder de Deus na multiplicação do povo. A multiplicação do povo é indicada também nas parábolas do Senhor. No capítulo que lemos de Isaías 9, você vê dizendo que tens multiplicado este povo. E aqui você observa nas parábolas do Senhor Jesus Cristo uma referência também à multiplicação. Em Mateus capítulo 13, do 31 por diante, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Então o Evangelho é isso, o Evangelho é multiplicação, o Evangelho é extensão, é uma sementezinha pequenininha que é plantada, mas que vai alcançando outros e outros e outros, e vai se tornando cada vez maior. Essa parábola também referente ao fermento, ainda no capítulo 13, quando Jesus diz: disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, quando o Senhor diz que vai multiplicar esse povo que jazia em trevas, que viu grandiosa luz, Ele está dizendo que o Evangelho seria anunciado e muitos seriam salvos. E quão grandioso não se tornou a igreja do Senhor, antes resumida e limitada a um pequeno povo, Israel, e hoje espalhada pelo mundo. Por quê? Porque a promessa de Isaías de que o Senhor multiplicaria o povo se cumpriu à medida que Cristo se tornou o nosso Cordeiro Pascal. Mas se você observar, não é apenas a multiplicação do povo que o Senhor anuncia. O Senhor anuncia também a multiplicação, o aumento da alegria. Tens multiplicado este povo. Isaías 9, versículo 3. A alegria lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem despojos. Sim, esse povo que andava em trevas, que viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, que resplandeceu-lhes a luz. Eles tiveram a sua alegria aumentada grandemente. E aqui também você pode voltar aos dias de Isaías, quando trouxe essa palavra, essa profecia ao rei Acais. Ali eles não tinham motivos nenhum para se alegrar.
era só motivos de clamor, de lançar pó sobre suas cabeças e rasgar as suas vestes e se vestir com panos de saco e cinzas, porque a imprecação ali era de que eles seriam varridos pela força e o poderio do exército assírio. Então era só choro e clamor. E aí Deus dá uma pausa e diz: ei, eu vou multiplicar, eu vou aumentar a alegria do povo. Então a Páscoa também é um motivo de alegria. É devido à Páscoa que o povo se alegra. É na Eucaristia que se remonta a festa da alegria. Mas você pode observar que o Senhor diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, 1 e 2: estava próximo a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Então estava próximo à festa. Festa não é motivo de tristeza, festa é motivo de grande alegria, de grande exultação. E a Páscoa é uma festa onde se celebra e se alegra a redenção do povo. Por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele escreve dizendo: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, foi sacrificado, foi morto. Por isso, celebremos a festa. Mas é algo curioso. Por quê? É a multiplicação da alegria nesta festa pascual. É a multiplicação da alegria da morte do Senhor. Quer dizer que vocês se alegram porque o Senhor morreu? Ah, sim, por conta da redenção que obtivemos nele. Então a Páscoa cristã, ou seja, a Santa Ceia, a Eucaristia, é motivo de festa e de alegria? Sim. Mas não é apenas porque nós tivemos na morte de Cristo a redenção. Não é somente porque você foi redimido pela morte de Cristo, mas também porque Ele ressuscitou. E Ele há de vir segunda vez nas nuvens para tirar você desse mundo pecaminoso. A alegria está aí. Por isso que o apóstolo Paulo diz que recebeu do Senhor esta ordem, quando ele fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Então você celebra a Páscoa cristã, a Santa Ceia, para anunciar a morte do Senhor. Mas ele não para por aí. Muitos ignoram e não atentam para o outro fator, até que ele venha. Então não é só o anúncio da morte, mas é o anúncio da segunda vinda. E se ele há de vir segunda vez, é porque ele está vivo. Então você anuncia a morte de Cristo quando participa dos elementos que representam o seu sangue e a sua carne, mas também lembra que Ele está vivo e que Ele virá. Você anuncia que Ele há de vir. Então isso é motivo sim para grande alegria. É o motivo para grande alegria também saber que Ele te convocou para o trabalho. Ele veio, iniciou a obra, cumpriu, e agora Ele te convoca para fazer participante nessa obra de colheita. Por isso que Ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então essa obra precisa
ser feita com alegria. Na verdade, a promessa não diz respeito somente à multiplicação do povo através da redenção em Cristo, mas diz também do aumento da alegria, de um povo que sabe o que isto significa, de um povo que se sente honrado em trabalhar para o Senhor. Desarte, alegram-se, tanto o semeador como o ceifeiro. E o texto do apóstolo Paulo também, que fala que o Senhor multiplica o povo, fazendo entrar os gentios, no capítulo 15 da Epístola aos Romanos, no versículo 10, ele também diz a respeito da alegria. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Então a multiplicação que Isaías fala de um povo é porque os gentios entrariam através daquele que resplandeceu luz no meio deles. E a alegria é também porque os gentios agora podem se alegrar na sua salvação, e os judeus que confessam Cristo também podem comungar juntamente com esse povo tão rico devido às promessas do Senhor. É a multiplicação da alegria, é o aumento da alegria sendo a promessa do Senhor. Ainda nas parábolas você vê isto também. Não vê somente uma sementezinha pequenininha se tornando uma grande árvore, ou um pouco de fermento fazendo levedar toda uma massa, mas você vê também a alegria deste mesmo povo que foi multiplicado nas parábolas do Senhor. No capítulo 13 ainda, o versículo 44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então a alegria é tão grande de um povo que encontra a sua redenção em Cristo. Essa alegria aumenta tanto que eles olham para os bens que possuiu e diz: não vale nada. Eu considero como refúgio por Cristo. Eu considero isso como escória comparada à alegria que me foi trazida através daquele que resplandeceu em minha luz. Mas ainda no versículo 45 e 44 fala também deste valor, desta alegria. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então é isso. Você olha para a redenção em Cristo, olha para o Cordeiro Pascal e diz: nossa, para mim é o que tem de valor. É a única coisa que importa, e para mim isso é a maior alegria que existe. Então eu posso perder tudo que tenho, porém esta alegria estará sempre em mim. É a alegria versus tristeza. Não é possível que a tristeza seja superior à alegria de ter recebido o Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus Cristo. Não é possível que os problemas dessa vida tenham mais poder sobre você, fazendo com que sua tristeza seja ativada, enquanto você sabe que sobre você resplandeceu a luz do Cordeiro de Deus. Que você possa dizer, como disse Asaf: que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há outro em quem eu sinta prazer e deleite na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que seja Deus a alegria do seu coração, e que nada nesta vida te distraia ou desvie o foco do que realmente tem de valor nesta vida, que é Deus no seu coração.
que é a honra de você saber que pode trabalhar para o cumprimento das profecias de Isaías, fazendo com que o povo se multiplique. Amigos que você tem, conhecidos, vizinhos, familiares que você tem, podem entrar para este grupo seleto, podem fazer parte dos eleitos de Deus e você nem percebe. Mas para isso você tem que considerar: o Senhor prometeu que multiplicaria, então, e me chamou para que eu fizesse parte desse crescimento. Então eu vou fazer isso, não só crescendo em alegria diante do Senhor, mas trabalhando para o Senhor, para que seja multiplicado cada vez mais o povo. A multiplicação do povo na Páscoa do Senhor foi em Jesus Cristo, quando se entregou por nós. Mas Ele também multiplicou a alegria, fazendo desse dia um dia de festas. Então, eu peço aos irmãos que abram seus hinários no hino 114. Neste momento, nós vamos ter a celebração da mesa do Senhor, da Eucaristia. O dia que nós celebramos é o segundo domingo do mês. Porém, não tem como, num domingo de Páscoa, nós deixarmos passar uma celebração como esta. Porque a nossa Páscoa não é mais através de carne de cordeiro, de ervas amargas, mas é através da instituição do Senhor Jesus Cristo, a Páscoa cristã, onde nós comemos do pão e bebemos do cálice. Nós vamos louvar ao Senhor com este hino e desfrutaremos da mesa do Senhor. É o hino 114. Nós somos
Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Onde o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança com meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós estamos nesse momento solene de celebração. Os irmãos já confessaram os seus pecados. Agora reflitam na importância que tem esse ato. Esse ritual não foi criado pela igreja, foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. Eu passo pelas mãos do presbítero Lorivaldo, para que todos aqueles que já professaram a fé em Cristo Jesus comunguem conosco. Alguém foi ao retiro, tomai e comer, disse o Senhor. Irmãos, por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou também o cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Fazei isso em memória de mim. E eu passo pelas mãos do presbítero Lorivaldo o cálice aos irmãos. Tomai e bebei, disse o Senhor, este é o meu sangue. Amém, meus irmãos. Agora eu peço ao irmão Lorivaldo que nos conduza a Deus em uma oração.